Olá, boa noite. Começando mais uma vez o nosso Câmara Entrevista, aqui pelo canal 16 da NET, sempre a partir das 21 horas, a nossa programação. No programa de hoje, a gente convidou a vereadora Enis Candolara, uma das nossas vereadoras aqui no Poder Legislativo, para que ela fale sobre duas propostas mais recentes dela, que é o Restaurante Popular e uma proposta de audiência pública para ser realizada aqui na Câmara de Vereadores envolvendo a questão dos agrotóxicos. E se sobrar tempo, a gente conversa mais sobre outras atividades da vereadora Eni aqui na nossa Câmara de Vereadores. Vereadora Eni, muito obrigado pela sua presença mais uma vez na nossa bancada. Quando se fala, vereadora, em restaurante popular, a gente sabe que Erechim já teve um restaurante popular, já não tem mais. E o que foi que lhe motivou a novamente trazer esta ideia à tona, trazer a público essa proposta? Boa noite, Laone, boa noite a todos. Laone, o que nos motivou, enquanto representantes do povo, nós temos que ter presente as necessidades básicas que o povo tem. Tá? E daí nós acompanhamos ao longo do tempo o restaurante popular e vimos a importância que ele tinha para as pessoas que estudam, às vezes não podem voltar para casa, e também trabalhadores, mesmo de empresas que não contam às vezes com o restaurante e que eles moram mais longe e dificuldades até para ter uma alimentação básica de qualidade. Sem contar aposentados, pessoas com maiores dificuldades nessa área da alimentação. Como nós acompanhávamos e sabíamos que haviam critérios, esses critérios era feita uma ficha, onde essas pessoas estavam dando seus dados e suas reais necessidades. Havia uma parceria, então, esse era um restaurante terceirizado, onde a prefeitura fazia um convênio com a empresa que fornecia esse restaurante, que oferecia alimentação, e aí quem ia lá comprar, se alimentar, fazer a sua refeição, pagava R$1 na época. Então, alimentava-se bem, porque tem vários critérios para que isso funcione, que seja uma alimentação realmente de qualidade, e se oportunizava que essas pessoas tivessem aonde comer. Motivada, perguntasse qual foi essa motivação. Então eu expliquei, motivada pela necessidade que se faz. Hoje temos uma universidade federal, mas que funciona fora do perímetro urbano da cidade, E ali também ainda não tem um RU, tem um restaurante terceirizado também, mas esses alunos moram no centro. E nós estamos recebendo alunos das mais diversas regiões, estados dentro do país. Então, me parece que um dos pontos também que nos chamou a atenção é nos anteciparmos para que estes alunos também que vêm estudar numa universidade federal, com dificuldades, às vezes os pais mantê-los, eles sem condições de trabalhar, até em função às vezes do período de aula, nós pensamos que estaríamos providenciando e nos antecipando, alertarmos o poder público, contribuindo com uma ideia que consideramos importante. Eu sei que aqui no seu projeto, vereadoras, a senhora fica a cargo do Executivo determinar a área para a construção desse restaurante popular. Mas na sua ideia, dentro do que a senhora acabou de explanar, que também beneficiaria os estudantes da Universidade Federal, em que área a senhora mais ou menos imagina que seria o ideal para ser feito esse restaurante popular? Eu penso que não teria que necessariamente, nós sugerimos, dentro até de um projeto que existe com o governo federal, que incentiva, em 2013, isso foi criado dentro do Fome Zero, e até então, na época o prefeito Zanella logo implementou, mas locou um espaço. Daqui a pouco a sugestão no projeto é ligado a esse programa e projetos que existem dentro do governo federal e que o município poderia vir a buscar. Foi essa a nossa sugestão, mas também pode-se locar um espaço, como havia antigamente um espaço locado lá no Ipiranga, que hoje funciona um outro restaurante. Então, assim, eu acho que deveria ter um levantamento, uma análise, um estudo, para vermos aonde contemplaria mais as pessoas e de melhor acessibilidade, o acesso também, onde as pessoas tivessem maior circulação e que não dificultasse para que elas
fossem até ali fazer suas refeições. Então, acho que isso também, há sugestões no projeto, mas ele é um projeto de sugestão até porque cabe ao Executivo e não ao Legislativo, e sempre que fazemos um projeto, ele vem fundamentado em questões necessárias da população. Mas, muitas vezes, o Executivo precisa fazer seu estudo, ver como vai implementar. E nós estamos dispostos a ajudar, se isso for necessário. Vereadora, a senhora sabe que quando foi encerrado o restaurante popular na atual administração, foi adotado outro sistema, que é o Mesa Brasil do SESC. Dito na época que seria uma solução mais adequada à realidade de Erechim. Também algumas críticas que o restaurante popular sofria na época, por exemplo, que pessoas que não necessitariam estar usando o restaurante popular estariam usando. Qual é a sua opinião sobre essa opção e qual é a sua opinião sobre o projeto Mesa Brasil? Eu posso responder que até onde acompanhamos, que então era a época do prefeito Zanella, tinha todo esse critério de seleção com credenciamento de quem poderia estar usando o restaurante popular. Mas, posterior a isso, há realmente um entendimento por parte da administração atual de que não estava sendo usado por pessoas assim. Então, ali eu não saberia exatamente responder a isso que nos foi respondido também. Esse é um ponto, né? Mas nós podemos fazer com critérios, seleção e também um credenciamento. Esse seria um ponto. O outro que perguntasse é sobre... Mesa Brasil. Mesa Brasil. Mesa Brasil. Também fomos perguntar, e quem faz o Mesa Brasil é o SESC em parceria com a Prefeitura, né? Então ele atende também não só Erechim como a região, tá? E nós vamos ver que são arrecadados produtos alimentícios no comércio, nos mercados, nos restaurantes, e isto é encaminhado para as entidades. Então, aqui foge totalmente daquilo que nós nos propomos. Se é alimentar lá as crianças, os adolescentes que estão lá na entidade, altamente positivo, necessário, e também uma coisa que não vire o restaurante contemplar, né? Então, se faz necessário que se dê continuidade. Agora, a proposta do restaurante popular, ela é totalmente diferenciada. Ela é para o trabalhador, que não tem como, às vezes, dentro do seu salário, poder ter uma boa alimentação, o estudante, o aposentado, muitos aposentados comiam no restaurante popular. Então são duas coisas que podem dar juntas. Dar juntas, tranquilamente. Perfeitamente, com critérios realmente que possam contemplar as reais necessidades do cidadão. Ok, vereador, aqui no seu projeto, sugestão, a gente deu uma olhada, vamos chegar aqui nele, no artigo 2, na parte que compete ao programa Restaurante Popular, há várias situações, inclusive eu gostaria que você falasse sobre alguns tópicos, só pode achar no artigo 2, né? A questão, por exemplo, das competências, esse restaurante, pela sua ideia, é que ele vá um pouco além de servir somente alimentos. Sim. Por isso eu disse que dentro da sugestão do projeto, a gente sempre tem respeito também com o Poder Executivo, que às vezes tem suas limitações, mas pode fazer. Mas se nós tivéssemos um espaço e ali recebêssemos e víssemos que tipo de clientela iríamos ter, nós poderíamos trabalhar paralelo a isso com oficinas, com orientação alimentar, com muitas práticas assim até de educação no trânsito, de educação no lixo, de uma série de coisas de aproveitamento, de reaproveitamento, do não desperdício da alimentação, né? Valores básicos assim, que muitas vezes se nós vamos a um restaurante popular também não sabemos o que tem atrás disso para que isso aconteça. Então que essas pessoas pudessem colaborar na sua formação e informação para nós termos realmente completo o nosso objetivo educacional e alimentar. Inclusive aqui no inciso 8 diz o seguinte, disponibilizar espaço para cursos de culinária e apresentações culturais de interesse dos usuários. Isso aí. Também no restaurante popular. Também no restaurante. Então, dentro do nosso projeto... Vai um pouco além do servir comida. Ele tem, não seria só, nós queremos alimentar, além do corpo, nós fazermos também, alimentarmos o espírito, alimentarmos a formação, termos oportunidade, e que é isso que realmente também as entidades fazem muito bem, mas que às vezes essas pessoas não têm toda
esse acesso, né, às pessoas que muitas vezes, até vários tipos de orientação que poderíamos usar nesse espaço. Então, eu acho que ele é um projeto completo, ele é um projeto bom, e eu gostaria, né, que o senhor prefeito pudesse olhar para isso com um olhar, uma vez que o restaurante funcionava. Houve esse problema quando houve essa mudança de administração, no entendimento de que ele não se fazia necessário naquele momento. Mas eu vejo que hoje estamos num outro momento, talvez junto com a Mesa Brasil, possamos contemplar também tantas outras necessidades que o povo tem. A senhora sabe que o atual governo também sempre teve uma preocupação de estimular a nossa produção regional, a questão da merenda escolar, que utiliza bastante o que é produzido aqui no nosso interior. Quando a senhora pensou neste projeto, a senhora também pensou na questão de utilizar o que é produzido aqui na nossa região como alimento para suprir o restaurante? Consta no projeto como sugestão também. Até porque, enquanto fomos secretário da Educação, iniciamos a merenda escolar com a agricultura familiar, foi enquanto iniciamos enquanto secretário da Educação. No momento, eles não tinham todos os produtos necessários, mas gradativamente foram ampliando e crescendo. E dentro do nosso projeto há uma sugestão também, quer dizer, contemplaríamos também os nossos produtores rurais. Né? E a administração, vereadora, quem cuidaria do dia a dia? De onde viria a verba para constituir esse restaurante popular, conforme a sua sugestão para o Executivo? Por isso tem que ter todo um planejamento. Né? Todo um planejamento. Quando ele estava, e ele aconteceu durante 6 anos, né? Foram 6 anos que o restaurante popular fez, e a média de 250 a 300 pessoas dia almoçavam lá, e tinham assim... Todos esses critérios foram seguidos, e se todas essas pessoas almoçavam lá, e se todas essas pessoas estavam se beneficiando, é porque ele se faz necessário, né? Mas ele foi terceirizado, foi uma licitação, onde pode-se colocar ali quais são as necessidades, faz uma licitação e faz um convênio com a prefeitura, né? Uma licitação de trabalho, que eu acho que seria a forma mais viável, uma vez que esses programas às vezes não permanecem. Tu terias que ter funcionários, mas terceirizar, sim, foi terceirizado e funcionou muito bem durante o tempo todo. Muito bem, estamos conversando com a vereadora Enis Candolara, do Partido Progressista, aqui mais uma das nossas vereadoras do Poder Legislativo. Nosso assunto inicial com a vereadora é uma proposta sua, que é o Restaurante Popular. A gente continua no segundo bloco, se sobrar tempo a gente fala sobre outra ação da vereadora, que é em relação aos agrotóxicos, e uma lei que aí está regulamentando, que ela acha que precisa de uma audiência pública para envolver as empresas e o pessoal que trabalha nesta área. Nós voltamos em seguida, depois do intervalo. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Venha até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no balcão da cidadania. No setor de achados e perdidos estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. Estamos de volta com o nosso Câmara Entrevista de hoje, a presença da vereadora Enis Candolara, da bancada do Partido Progressista aqui no Poder Legislativo. Estamos conversando com a vereadora sobre seu projeto de sugestão executivo de criar aqui no município, mais uma vez, o Restaurante Popular. Vereadora, o Restaurante Popular foi aprovado na votação que foi na sessão do dia 30 de março. Agora vamos ver a parte administrativa e legislativa. O que acontece a partir de então, vereadora? Ele foi encaminhado ao senhor prefeito municipal, aonde deverá ter... Eu tenho algumas preocupações, porque eu tenho vários projetos e sugestões bons e que até agora não saíram do papel e aprovado todos por unanimidade nessa casa. Eu acredito que está sendo feito algum estudo e eu voltarei a falar sobre esses projetos num outro momento, até vou fazer um contato com a prefeitura, com o pessoal da administração, planejamento, e gostaria de voltar nesse espaço falando sobre esses projetos e esse também do Restaurante Popular. O trâmite agora será dentro da prefeitura, claro que dentro das condições, dentro de um planejamento. Considero que todos eles foram com uma
sugestão boa, embasada em necessidades que nos trazem no gabinete e que nós gostaríamos de esperar que pudesse ter o encaminhamento de uma solução. Existe um prazo para devolver? Não existe. Também não dá para nós engessarmos quando envolve dinheiro público e dinheiro, o senhor prefeito tem suas prioridades às vezes, mas nós acreditamos que isso é um olhar que deverá acontecer. Nós acreditamos. Certo. A vereadora Aini, além do nosso assunto de hoje, que é o restaurante popular, ela também teve aprovado um requerimento na última sessão ordinária desta semana, que ela propôs que se faça uma audiência pública reunindo a vigilância sanitária e as empresas que trabalham com a venda de agrotóxicos para que se discuta mais especificamente uma dúvida que surgindo aí, que é o Decreto Federal número 4.074, de 4 de janeiro de 2002, sobre esse tema. Vereadora, vamos começar como a gente fez no primeiro bloco. O que motivou a senhora a propor esta audiência pública? Há pessoas que trabalham com agrotóxico e que estão com suas empresas legalizadas, mas parece-me que esse decreto ele exige determinados locais fora do perímetro urbano, a vigilância sanitária, em contato com a vigilância sanitária também, com a pessoa responsável, e encontra as maiores dificuldades para o entendimento da lei e do decreto. E nós, enquanto legisladores, enquanto Casa do Povo, somos procurados por essas pessoas, né, que fazem também dedetização, que têm pouco material na sua casa, mas que não é permitido. E precisa se cumprir a lei, a vigilância precisa cumprir a lei. Há esses estabelecimentos ainda que estão legalizados para trabalhar com isso, mas parece-me que o local, a exigência hoje na lei e no decreto muda. Aí, conversando, nós achamos por bem que a casa faça uma audiência pública e que venham as pessoas todas interessadas, né, todas as pessoas que trabalham nessa área, e também as pessoas da vigilância sanitária, para que se haja um esclarecimento para os vereadores, para os usuários, para quem usa no seu trabalho, para que possamos usar a mesma linguagem e não haver distorções. Isto pode, não pode, por que a vigilância proíbe, não proíbe, até uma forma de esclarecimento à população. E a nós, vereadores, também, que muitas vezes conhecemos a legislação, mas lá dentro da vigilância sanitária, todo o trâmite já feito, o que já foi conversado, o que não foi, o que foi apresentado para as empresas, nós desconhecemos. Então, nós gostaríamos, e juntamente com a vigilância sanitária, criamos esse momento, solicitamos a comissão, né, de controle social aqui da Câmara, para que prontamente fomos atendidos, eles deverão marcar e nós vamos ter... Mas é uma audiência pública de esclarecimento, tanto para os vereadores quanto para os... É uma audiência mais com público dirigido, vamos dizer assim. Público dirigido. A quem interessa isso, né? Porque nós precisamos também ter o cuidado... aqui não está vindo o caso... como está sendo usado, né? Nós queremos esclarecer, porque os questionamentos que vêm ao gabinete hoje é por que eles não podem ficar com esse material ali, esse veneno ali, esse agrotóxico ali, entende? Então, é questão de armazenagem. De armazenagem. E nós precisamos, então, ouvindo junto com as pessoas que nos procuram, eles vão saber que o que nós temos a responder é aquilo que todos nós teremos que juntos encontrarmos um caminho e uma solução. Vereadora, a senhora está no segundo ou terceiro mandato? Terceiro. Está no terceiro mandato. A senhora estava falando, estava pensando, essa lei de janeiro de 2002, 13 anos. Ainda precisa ser esclarecido para as pessoas como deve ser feito, existem dúvidas. Por que isso acontece no nosso Brasil? Por que as coisas não funcionam? Ainda precisam, 13 anos depois, uma lei ser esclarecida, explicada, ter audiência pública sobre isso. Que leitura que a senhora faz disso? Disseste muito bem. Nós, parece-me que no Brasil sempre tem o jeitinho brasileiro, né? Nós tentamos algumas coisas assim, temos tantas coisas boas, temos, né, esse país maravilhoso, né? Mas eu vejo, me chamou a atenção
porque quando nós fomos procurados pelas pessoas no gabinete, nós realmente questionamos. Mas aqui, Laone, nós não podemos especificamente comprometer pessoas ou dizer. Eu acho que nesse momento da audiência pública, que foi o que nós pedimos, vão ter muitos esclarecimentos e tudo isso foi o que eu coloquei. O que já fez a vigilância sanitária até então? Eles devem ter feito um avanço muito grande, caminhar, são extremamente responsáveis, cuidadosos. Por que ainda há o problema? Porque ainda há insistência com a vigilância, com nós vereadores, para que isso se mantenha, né? Então, ouvindo, nós teremos como também vermos. Há uma forma de legislar diferente, há uma forma de proteção ao meio ambiente e também a essas pessoas que trabalham com isso. Isso que nós queremos ter esse entendimento. A lei é muito estanque, ela não dá abertura, ela poderá ter. É isso que nós estamos buscando diante dessa audiência pública com os técnicos. Muito bem. Vereadora, a gente tem 5 minutos ainda para a nossa Câmara Entrevista de hoje. A senhora tem muitas outras atividades. A vereadora Aninha é uma vereadora das mais presentes aqui no Poder Legislativo e também trabalha fora e se dedica, né? 24 horas ao trabalho de vereadora e tem muita coisa para falar do seu trabalho. A gente deixa esses minutos restantes, vereadora, para que a senhora aborde um pouco da sua pauta de trabalho na atualidade. Colocasse bem, Laone, eu trabalho aqui com muito prazer, assim, porque eu acho que quando se assume um cargo como o nosso de vereador, eu tenho isso como uma coisa, um compromisso, né, que eu tenho e faço isso com muito prazer. Claro, no nosso gabinete nós poderíamos estar aqui falando muito, eu vou voltar a falar sobre os projetos, porque daí eles são vários e merecem assim um momento especial. Eu acho que um dos momentos ali que nós levantamos um questionamento, e até me parece que isso já foi resolvido, eu não falei com a Secretaria da Saúde, mas vi que a pessoa foi atendida, era um estudo sobre o transporte de pacientes no tratamento de saúde que tem plano de saúde. Porque o plano de saúde é um complemento só na saúde. Todo cidadão tem direito, só que diante da legislação atual ficou engessado, porque a ambulância cidadã não pode transportar e o SAMU não pode transportar, a não ser que seja a SUS. E isso foi um problema que veio ao gabinete, que eu precisei ajudar uma pessoa e com isso levantamos isso. Eu acredito que é um estudo que está sendo feito e se faz necessário, porque quem tem plano de saúde é um complemento do plano de saúde do SUS, mas ele tem também o seu direito a ser transportado, senão não tem como, né? Então, eu acho que isso seria uma situação que eu considero muito importante nos últimos dias que eu tenha feito. Também eu quero fazer uma referência à recuperação na sinalização do trânsito perto das escolas. Eu fiz um pedido, até porque uma criança foi atropelada há pouco tempo, e os pais nos procuraram, e a gente pediu que escrevesse no chão, devagar, escola, porque sempre chama atenção quando está escrito bem grande, né? E isso foi um pedido que nós fizemos e que pensamos que isso também deverá ser atendido pela população. Também pedimos nos últimos dias um pedido, e isso chamou a atenção também dos engenheiros e arquitetos, porque existe uma lei já, e ela não está, acho que, sendo cumprida, que é sobre o cuidado com as marquises. Nós temos uma preocupação grande, já fizemos o segundo pedido, porque as marquises na nossa cidade temos prédios históricos lindos, mas de muitos anos. E nós sabemos que isso tem que ter um laudo técnico de tanto em tantos anos. E isso que nós não estamos com esta resposta convincente e que nos preocupa isto também. Então, esperamos que isso também seja dado uma resposta imediata. As paradas de ônibus, bem como as paradas de ônibus na nossa cidade deixam muito a desejar e nós temos insistido nisso. Também o terminal de ônibus, ele no dias de chuva, ele não tem uma cobertura que proteja. Fizemos também um pedido para que as pessoas não fumassem ali dentro do terminal, porque as pessoas que estão ali aglomeradas, para eles estão respirando aquilo. Acredito que isso também é uma medida que será tomada, mas tudo isso nós encaminhamos ao Poder Executivo, que esperamos que seja dada uma resposta, né? Então, me parece, Laone, que todos os nossos pedidos, a iluminação pública, muitas lâmpadas ficando acesas durante
o dia, né? E muitas apagadas durante a noite, porque também não pode ir lá, o senhor prefeito está andando pela cidade onde a luz está, o secretário, até nós, às vezes, vereadores, não moramos ali. Então a gente pede que quem também tem diante da sua casa, ligue para nós, ligue para a prefeitura e coloque, a lâmpada está acesa, todo cidadão pode ajudar também para nós fazermos uma economia e também ajudarmos, às vezes, a alertarmos os problemas que nós temos, né? E com isso, com iluminação boa, dá segurança, né? Agora, quanto à parada de ônibus também, eu vejo que ali se concentram pessoas, daqui a pouco, eu até pensei em propor alguma coisa no sentido das empresas assumirem uma parada de ônibus, colocando ali seu material e fazerem a manutenção daquilo, porque realmente o caso das paradas de ônibus na nossa cidade está bem precário, precisando de uma atenção. Quem usa ônibus já sofre pelo transporte coletivo, muitas vezes com lotação, e quanto mais esperando, às vezes, na chuva, sem um abrigo, sem pessoas idosas para sentar. Então, eu acho que é um olhar de humanidade, de respeito também com as pessoas, né? Inclusive, acho que outros vereadores também já têm como pauta, já trabalharam essa questão da nossa parada de ônibus, não é, vereadora? Sim, muitos. Mas eu noto que se nós vamos pedindo, as coisas não têm que acontecer, nós vamos ter que continuar pedindo para que as coisas um dia aconteçam, né? Sim. Vereadora Aninha, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Câmara Entrevista. Mais uma vez, foi bom conversar com a senhora, está aberto para quando a senhora quiser vir, aqui é a sua casa, Poder Legislativo, e assim também acontece com os demais vereadores. Como se diz, é só marcar dia e hora que a gente está conversando com os vereadores e mostrando o trabalho deles aqui no Poder Legislativo. Nós temos aqui na nossa grade de programação, nós temos programas como Profissões, temos o História da Minha Vida, temos o Pauta Livre, o Câmara Notícias, o Conversa com o Presidente, e para fechar, estava faltando este ano, o nosso Câmara Notícias, o nosso telejornal aqui da TV Câmara, que está sendo retomado este ano pela primeira vez, agora amanhã, aqui a partir das 21 horas, retomamos então o nosso Câmara Notícias, com notícias do Poder Legislativo, uma matéria sempre da comunidade, enfim, um apanhado geral da semana aqui do Poder Legislativo. A partir das 21 horas, então, você fica convidado a acompanhar a nossa programação e, mais especificamente, valorizar o nosso telejornal, o Câmara Notícias. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, sempre a partir das 21 horas, pelo canal 16 da NET.